Nós hoje estamos alegres, estamos esperançosos, estamos felizes, porque temos a oportunidade, o privilégio hoje de estarmos reunidos como família de Jesus Cristo neste lugar. Quem sabe você hoje nos visita, está aqui pela primeira vez, então seja muito bem-vindo. Ao final da reunião nós queremos conhecer você, saber de você, saber o seu nome. Mas hoje nós também estamos felizes porque nós estamos nesta noite de domingo, como foi pela manhã, na reunião das 9, iniciando uma nova série de mensagens. Quem pode dizer amém por isso? Então abra o seu coração, coloque a esperança nele, para tudo aquilo que Deus tem para falar ao seu coração, ao meu coração, à nossa vida, nessas próximas, quem sabe, 6 ou até mesmo 7 semanas. E o desejo no coração de Deus, para que possamos ser abençoados, instruídos, alimentados, está em cima do tema que estamos falando aqui, Reset, que é reinicia a sua mente em um tempo de ansiedade, na era da ansiedade. Se eu fizesse uma sinopse daquilo que vamos falar nas próximas semanas, seria nós olharmos a palavra de Deus, não de uma forma expositiva, que é olhando apenas uma carta, ou um livro, ou um texto, mas passeando pela Bíblia, e ver como nós podemos reiniciar a nossa mente para nós não darmos território na nossa mente para o inimigo das nossas almas. De como nós podemos, em Deus, não dar território ao inimigo da nossa mente, muitas vezes até com coisas hipotéticas. Estamos ansiosos, amedrontados com coisas que quem sabe nem vão acontecer. Como podemos reiniciar a nossa mente, voltar a nossa mente ao local ao qual Deus quer que nós estejamos mentalmente, para que nós possamos de fato viver para a glória de Jesus Cristo. E é fato que muitas pessoas não têm conseguido alcançar ou viver o que Cristo preparou para que elas vivam para a glória dele, porque as suas mentes estão ansiosas, as suas mentes estão perturbadas, as suas mentes estão ocupadas com tanta coisa que os impedem de alcançar aquilo que Deus tem para eles e através deles. Então, a ideia aqui nessa de mensagens é olhar para a palavra de Deus, pedir ao Espírito Santo que nos ajude a nós, se for necessário, nós reiniciarmos. A ideia assim é aquela ideia de informática, computador, aquele botãozinho que você aperta quando o seu sistema operacional não está funcionando no seu computador, no seu notebook, não está lhe entregando aquilo que deveria entregar como sistema operacional, está travando, está lento, não está abrindo algumas coisas essenciais para o seu uso. Então você vai lá e aperta o botão e reseta e pergunta: tem certeza que você quer reiniciar e resetar? Você fala sim, porque desse jeito não dá para usar esse negócio. E se tiver outros usuários, é perguntar: tem certeza porque há outros usuários abertos? Você fala sim, preciso reiniciar esse computador porque ele não está me entregando o que deveria. Então é sobre isso que vamos falar. E não teria um outro lugar para começar nesta noite, não teria um outro personagem a lermos nesta noite, que não fosse melhor ou mais apropriado do que o próprio apóstolo Pedro. E nesta noite nós temos como tema da primeira reflexão o que vamos chamar de mentiras e falsos perfis. Vamos ver na palavra de Deus sobre as mentiras e sobre um falso perfil que muitas vezes nós aceitamos na nossa mente. Como nas redes sociais, um falso perfil que chega até nós e pede a aceitação para ser o nosso amigo, ou para nós lermos o seu comentário no Instagram, no Facebook, nós constantemente aceitamos. Então hoje o tema será mentiras e falsos perfis. Para isso, quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Se você quiser ficar em pé mais uma vez, vamos juntos, pega a sua Bíblia comigo e vamos até a primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 5, e vamos ler do versículo 5 ao versículo 9 nesta noite. 1 Pedro 5, do versículo 5 ao versículo 9. Quem mais nós poderíamos ler e falar sobre ansiedade, senão um dos principais discípulos e apóstolos de Jesus, que mostrou por muitas vezes e agiu, mostrando quanto a sua mente estava preocupada, ansiosa, afoita, desesperada. Então ninguém melhor para nós lermos como primeira reflexão do que o apóstolo Pedro, porque está aí um cara que tem algumas coisas a falar para a gente sobre a ansiedade. Ele está aqui escrevendo uma igreja recente, uma igreja nova, há irmãos como eu e você, que estão ali dizendo: apóstolo Pedro, nos ensine sobre Jesus, nos fale.
E no capítulo 5, no versículo 5 em diante, Pedro começa a falar sobre ansiedade. Pedro começa a falar sobre humildade. Então vai dizer assim o versículo 5 para nós, nesta noite, vai dizer assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. E eu gosto desse texto, porque eu sou mais velho e eu sou pastor, aqui tem muitos jovens, então sujeite-se aos mais velhos. E ele continua: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. E está aí o texto principal desse contexto, ou o texto mais belo desse contexto. Aquele texto que nós gostaríamos de ter estampado em uma caneca de café e de chá em casa. Aquele texto que nós gostaríamos de ter na toalha do banheiro, na roupinha do bebê. Lancem sobre ele, lancem sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele continua: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Até aqui, vamos orar? Senhor, pela Tua palavra hoje, nós pedimos e rogamos que ela tenha espaço em nossa mente, que ela tenha impacto em nosso coração. Senhor, que a nossa palavra possa hoje encontrar uma mente e um coração disposto não só a ouvi-la ou a entendê-la, mas a recebê-la, a aceitá-la e dar espaço para que ela tenha impacto, tenha relevância, contundência em cada coração, em cada mente. Obrigado, Pai, pelo privilégio de ter em nossas mãos, de compartilhá-la em família. É o que nós oramos e pedimos no nome de Jesus Cristo, amém. Toma o seu lugar, Deus te abençoe. E eu vou começar um pouco de trás para frente, do versículo 9. Pedro está ensinando aos irmãos sobre a ansiedade e o que geralmente acontece sobre a ansiedade e o que deve ser feito sobre ela. Versículo 9, Pedro começa a falar que, ou começa a nos parecer que alguns irmãos estão surpresos porque estão sofrendo. Alguns irmãos estão ansiosos, e vale aqui dizer que muito da nossa ansiedade é por conta de sofrimentos. Muito das nossas tristezas, angústias, depressões, abatimentos são por conta de más notícias, sofrimentos, dores. E Pedro deixa claro e nos faz parecer que os irmãos da igreja de Jerusalém estão surpresos com os seus sofrimentos. Os irmãos estão surpresos com as coisas que estão acontecendo. E Pedro está dizendo no versículo 9, olha, os problemas existem. Os sofrimentos existem, eles são inevitáveis. E você precisa saber disso. Ele chega a dizer assim, olha, saibam vocês que outros irmãos no mundo inteiro estão sofrendo igual a vocês. Muito da nossa ansiedade é porque nós somos surpreendidos por conta do sofrimento. E acontece assim: quando alguma coisa vem sobre você e você não esperava, geralmente você não sabe como lidar com isso. Quando alguma coisa acontece, você já esperava, você já está preparado, que eu diria, você agora está capaz de lutar com isso. Chega alguém na sua casa que você não espera, toca a campainha, você mulher está de bobe no cabelo, está mal vestida, a cozinha cheia, a pia cheia de louça, o chão por varrer, a cama cheia de roupa por botar para lavar ou passar. Tua campainha você abre, oi amiga, vim tomar um café com vocês. Diz, péssima hora, menina. Não estava ali esperando. Você faz o quê? Aguarde um minutinho aí do lado de fora que eu vou já. Não dá. Quando você marca com alguém, está esperando alguém, você se prepara. Você faz o café, você lava a louça, você arruma a cama, passa pano no chão. O que acontece é que muito do que nós sofremos, muito do que nós sentimos ansiosos, é porque nós somos surpreendidos por conta do sofrimento. Pedro diz, não fique surpreso, saiba que o sofrimento é inevitável, ele vai chegar para você. E quando nós não somos surpreendidos pelos sofrimentos, nós nos tornamos mais capazes de lutar com eles. Uma das coisas que o diabo vai
usar de forma sorrateira é a ideia de que a vida deve ser fácil. Uma das artimanhas do inimigo, principalmente para você que está em Cristo, é que você chegou para Cristo e você lançou sobre ele a sua ansiedade e agora você não vai mais sofrer. Mas como você poderia chegar para a salvação através de um Cristo Salvador que sofreu e padeceu sem sofrer? O que nos faz pensar que o nosso Cristo, que o nosso Salvador foi perseguido e sofreu, e nós sempre seremos aceitos, que nós sempre seremos reconhecidos? O que faz você, o que faz os cristãos pensarem ao contrário do que o próprio Cristo disse? Olha, o mundo me odiou, o mundo me perseguiu, o mundo não me quis, eles também vão perseguir vocês. Uma das artimanhas do inimigo é fazer você e eu acharmos que a vida deveria ser fácil. E pior, uma das artimanhas do inimigo é você pensar que a vida de fato está sendo fácil para os outros, menos para você. Aí você olha para o outro, está vendo? A vida dele que é boa. Olha lá que vida fácil. Só eu que passo por isso. Só na minha casa que isso acontece. Ô pregador, você agora me ouvindo agora diz assim: ô pregador, a sua vida é fácil, pregador. A minha que é difícil. Ah, é fácil? Quer pregar? Quer pagar o preço? Uma das artimanhas do inimigo é você achar que só a sua vida é sofrida e de ninguém mais é. É por isso que Pedro vai dizer assim: meus irmãos, resistam, lutem e saibam que outros irmãos, todos os seus irmãos, estão sofrendo as mesmas, diga comigo, coisas. Os seus irmãos todos estão sofrendo as mesmas coisas. Então agora quero que você faça uma dinâmica, prometo que será a primeira e última vez nesse sermão. Você vai virar para alguém e vai dizer assim: olha para ele aí, prepara aí, faz uma musculação aí, labial, prepara para dizer que vem coisa boa aí. Diz assim para ele, olha, diga assim: você deveria sofrer um pouco às vezes. Ó que maravilha, hein? Que coisa boa. Você deveria sofrer um pouco às vezes. O que Pedro está dizendo é que o sofrimento faz parte do pacote da vida cristã e da vida evangélica. O sofrimento faz parte de seguir a um Cristo que sofreu. Hoje muitos cristãos estão ansiosos, depressivos, amargurados, porque não estão conseguindo entender isso. Hoje, há muito de alguns ensinos antibíblicos. Parece que hoje as pessoas, na fé cristã, estão ensinando aos outros que elas podem fazer abdominal e agachamento sem ficar dolorido. Como quem diz: não, você pode ser um cristão, você venha para Cristo e você não vai sofrer. Experimente fazer uma sessão de abdominal e agachamento durante um dia e acorde amanhã e me diga o que você sentiu. O sofrimento faz parte do pacote. Pedro diz: meus irmãos, resistam, não se abalem, não se deem por vencidos, não se entreguem, não entregue a sua mente, porque todos os irmãos junto com você estão sofrendo. Mas Pedro aqui está falando de uma igreja que está sofrendo por causa de Cristo, uma igreja que está sofrendo por conta de perseguições cristãs. A verdade é que há muitos outros sofrimentos. E a verdade é que apenas um pouco do nosso sofrimento hoje é por conta da nossa fé. É bem verdade que hoje muitos outros sofrimentos não são por causa de Jesus. São por causa de péssimas escolhas nossas. São por causa de péssimas decisões que tomamos, que não tem nada a ver com o sofrimento da fé cristã. Há pessoas que fazem péssimas escolhas, tomam péssimas decisões,
e arcam com as consequências disso, que muitas vezes é sofrimento, e ainda acham que isso é um processo de amadurecimento de Deus. Não, Deus não tem nada a ver com isso. Você casou errado, trabalha no lugar errado, não ouviu a voz de Deus, não ouviu o seu pai, não ouviu a palavra, está sofrendo. Isso não é um processo de Deus na sua vida, é consequência de escolhas erradas. Pedro está falando sobre irmãos que estão sofrendo por causa de Cristo. E como se não bastasse sofrer por causa de Cristo, hoje nós criamos os nossos próprios meios, o nosso mundo virtual de sofrimento e tortura. Deixa eu pegar um dos meus meios de sofrimento e tortura aqui, ó. Nós, diariamente, constantemente, nós estamos conectados a todo tipo de opinião a respeito das coisas, de nós mesmos. Nós constantemente, nas redes sociais, por exemplo, estamos conectados a todo tipo de ofensa. Nós constantemente estamos conectados a tantas coisas e vamos nos alimentando das coisas que o diabo vai lançando e vai minando a nossa paz, vai minando a nossa saúde mental. Porque Pedro vai dizer, texto que nós lemos, que o diabo, ele está aí ao redor, tentando encontrar alguém que possa tragar, devorar. E Pedro não está falando que o diabo quer tragar queimar sua geladeira, a sua televisão. Pedro está falando sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua ansiedade, sobre o seu sofrimento. Estamos conectados a tantas coisas e deixamos que o inimigo lance sobre nós tantas coisas que nos roubam a paz e nos alimentamos de coisas que vão comer a nossa paz. Nós abrimos a porta da frente para os lixos, para as porcarias do inimigo e depois vamos dobrar o joelho e orar a Deus para que nos traga paz. Mas como podemos pedir ou receber de Deus paz, se antes de orarmos, a nossa mente está aberta para todo tipo de coisa que o diabo lança para devorar nossa paz e nos deixar ansiosos, amedrontados, depressivos, angustiados? Sabe, irmãos, alguns sofrimentos são de fato por conta da fé cristã, mas é inconcebível ver quantos cristãos estão sofrendo por coisas que nunca foram planos de Deus para a sua vida. Estão sofrendo por aceitarem todo o lixo que o diabo, o inimigo, tem lançado sobre a sua mente. Estão com a porta da mente escancarada para todo tipo de coisa que o inimigo lança sobre a sua mente, através de sofrimentos, através de escolhas, através de angústias, através de julgamentos, através de opiniões. Pedro vai dizer assim: meus irmãos, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Mas não sei se você já percebeu ou já sentiu assim, pastor, parece que quando eu lanço sobre Jesus a minha ansiedade, parece que eu lanço um bumerangue. No que eu lanço a Jesus, aquele negócio volta com mais força. Lancei sobre ele a minha ansiedade e a ansiedade parece que voltou. Lancei sobre ele os meus medos e parece que os meus medos estão aí de volta. Pastor, eu fui para a igreja e lancei sobre Jesus naquela reunião os meus traumas. E parece que os meus traumas entraram no carro de volta para um Jeep pequeno comigo e ainda trouxeram outros traumas que eu nem sabia que existiam. Com o bumerangue lançamos e o negócio volta. Já sentiu assim? Mas por que será que algumas vezes esse tipo de coisa acontece? Por que algumas vezes parece que nós lançamos sobre ele as nossas dores, ansiedades, medos e traumas e eles voltam? A resposta é porque nós queremos esse efeito do versículo 7, de lançarmos sobre ele a nossa ansiedade e deixar que ele cuide de nós, mas nós não queremos e resistimos ao versículo 6. E se você for ler, você vai descobrir que o versículo 7, ele não está separado do 6. Não há uma dicotomia, eles estão juntos, faz parte do mesmo contexto.
Se o versículo 7 diz que nós vamos lançar sobre ele a ansiedade, vai cuidar da gente, o 6 diz alguma coisa também para nós. E nós não podemos querer o efeito do 7 e resistir ao 6. Então abra comigo a sua Bíblia e leia o versículo 6 de 1 Pedro 5, que ele vai dizer assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Nós queremos lançar sobre Cristo a nossa ansiedade, e nós queremos não receber a ansiedade de volta, queremos que Ele cuide de nós, mas muitas vezes nós estamos resistindo ao versículo 7. Que é nos humilharmos sob, debaixo, a poderosa mão de Deus. Porque muitas vezes, na vida que nós temos, nós sempre queremos ser a estrela. Uma linguagem que se usa no basquete, nós sempre queremos ser o MVP da temporada. Nós geralmente queremos que todas as nossas preferências sejam aceitas por Deus e pelas pessoas. E o pecado nos traz a dificuldade de nós nos humilharmos debaixo da mão de Deus. Pedro está dizendo que para nós lançarmos sobre Cristo a nossa ansiedade e Ele realmente cuidar de nós e não termos isso de volta como um bumerangue mais forte que vem para nós, Pedro diz que antes disso você deve se humilhar debaixo da poderosa e soberana mão de Deus. O que Pedro diz é que a humildade também é um meio, a forma de Deus operar na história e na sua vida. Humildade, humilhação. Se você não aceitar o versículo 6, me parece com o texto que as coisas que você vai lançar sobre Cristo não terão muito efeito. Mas se você aceitar o versículo 6, se você se humilhar diante da poderosa e soberana mão do Senhor, tudo o que você lançou sobre Ele não voltará para a sua vida. Já percebeu que algumas vezes nós lançamos, não sobre Cristo, mas sobre a igreja, a nossa ansiedade? Aí eu vou ao culto hoje e vou lançar lá na igreja, naquele culto, as minhas coisas, que eu preciso mesmo ir para a igreja, preciso mesmo ir com... Estou um tempo sem ir para a igreja, porque depois que eu sair da igreja, eu tenho que voltar para a igreja. Já percebeu? Algumas vezes nós lançamos a ansiedade sobre a igreja e descobrimos que voltamos para casa com as mesmas coisas? Porque a igreja não vai resolver o seu problema nem a sua ansiedade. Pedro diz, lance sobre ele, sobre Cristo, todas as suas ansiedades, mas se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus. Então, se eu tivesse hoje uma frase para resumir o que estamos falando, eu diria, se você quer reiniciar a sua mente das suas ansiedades, medos, traumas, e ter uma mente realmente liberta e saudável, para ver o agir de Deus em você, através de Deus na história, reiniciar a sua mente, você precisa humilhar o seu coração. Não há como você não humilhar o seu coração, não se colocar debaixo da mão poderosa de Deus, e então ser liberto das suas ansiedades e dos seus medos. Pedro diz, lance toda a sua humildade, lance sobre ele a sua ansiedade, mas antes se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus. Pedro está falando a irmãos judeus. O que significa esse termo para um judeu? Poderosa mão de Deus. O que Pedro está querendo dizer sobre a poderosa mão de Deus? Quando um judeu ouve assim, quando Pedro fala, sujeitem-se, se coloquem debaixo, sob a poderosa mão de Deus, a primeira coisa que os judeus são então alertados sobre o conceito disso, é como Deus operou e agiu com a sua mão poderosa e soberana nos seus irmãos, lá no Egito, quando Deus livrou o povo dele de Faraó. Se você for ler Êxodo 3, lá uma conversa de Deus com Moisés, e diz que Moisés está ali, e onde ele está, um mato começa a pegar fogo, e o fogo está alto, mas o mato não vira cinza, o mato não se consome. Aí do mato se ouve a voz de Deus chamando Moisés para uma conversa, para um plano, porque Deus sempre tem um plano. Não esqueça disso, Deus sempre tem um plano. Moisés, eu tenho um plano, eu tenho ouvido o meu povo gritar e clamar por socorro no Egito. Eu vou tirá-los de lá. E você vai lá. No meu nome, tirar eles de lá. Mas Senhor, não, você vai. Senhor, quem direi que é? Diga que eu sou.
Mas, Senhor, aí no versículo 19 de Êxodo 3, Deus fala assim a Moisés: Moisés, eu sei que Faraó não vai libertar o meu povo, a não ser que uma poderosa mão o force a fazer isso. Êxodo 3, versículo 19. Lê depois em casa. Deus diz: Moisés, eu sei que Faraó não vai deixar meu povo ir, a não ser que uma poderosa mão o obrigue a fazer isso. Então a poderosa mão de Deus tira o povo do Egito e os liberta. Então, quando o judeu ouve assim, a poderosa mão de Deus, eles se lembram de uma mão poderosa de Deus que tirou o povo do Egito. Nós, ocidentais, muitas vezes temos a ideia de mão de Deus de uma forma mais sentimental, mais confortável. Para o povo judeu, a ideia de a poderosa mão de Deus tem mais a ver com confronto. Tem mais a ver com um agir poderoso. É por isso que no versículo 5 que estamos lendo, Pedro diz: a poderosa mão de Deus, ela se opõe aos orgulhosos e dá graça aos humildes. Pedro diz que a dinâmica da mão de Deus é a seguinte: a mesma mão que dá graça aos humildes é a mão que se opõe aos orgulhosos. A poderosa mão de Deus, que Pedro vai dizer assim: olha, humilhem-se debaixo, sob a poderosa mão de Deus. Porque a mão de Deus não é apenas algo sentimental, não é apenas algo que nos traz conforto. Mas Pedro diz: a mesma mão de Deus que dá graça aos humildes é a mão que se opõe aos orgulhosos. Então se humilhem debaixo da mão de Deus. E a pergunta que nós precisamos responder no nosso íntimo é que se hoje a mão de Deus viesse sobre a sua vida e você estivesse na extremidade da mão de Deus, o que você receberia? Graça ou oposição? O quanto você e eu, de coração, corpo e alma e mente, estamos nos sujeitando à poderosa mão de Deus, que dá graça aos humildes, mas se opõe aos orgulhosos. Nós queremos muitas coisas da mão de Deus. Nós gostamos da mão de Deus. Uma grande confusão que nós temos em nossa mente é que nós sempre queremos da mão de Deus que ela faça certas coisas para a gente. A gente geralmente quer que a mão de Deus nos traga aquilo que nós precisamos. E a mão de Deus traz muito para nós. Uma das coisas que nós gostamos e Deus faz é trazer com a sua mão provisão. Quem hoje aqui pode dizer assim: pastor, eu já experimentei a provisão de Deus na minha vida? Levante a mão comigo. Eu não digo provisão só de carro novo, casa nova, trabalho, não. Provisão, sabe, quando você estava triste, caído, a mão de Deus veio e te levantou, te deu alegria. Você estava desanimado, a mão de Deus te animou. Você estava sem esperança, Deus veio com esperança sobre o seu coração. Deus traz provisão com a sua mão. A mão de Deus também muitas vezes vem com proteção. Quem pode dizer assim: pastor, eu tenho experimentado a proteção de Deus na minha vida? Levante a mão comigo. Proteção de Deus. Deus nos protege, sim ou não? Sim. Deus é tão maravilhoso que às vezes Ele te protege de você mesmo, sabia disso? Deus às vezes nos protege de nós mesmos. Porque muitas vezes nós queremos que a mão de Deus faça algumas coisas por nós e para nós, a mão de Deus diz: não, porque eu te amo. Eu vou fazer exatamente o oposto do que você quer que eu faça. A provisão de Deus, a proteção de Deus muitas vezes é nos livrar de nós mesmos. Digo: Deus, olha, eu quero ir para cá, eu quero fazer isso. Deus fala: não, você vai para cá, você vai fazer isso, você vai ficar aqui. Mas Deus, eu quero ir. Não, você vai ficar aqui. Mas Deus, não, você como é falível, eu sou infalível. Você como é finito, eu sou infinito. Você como é ignorante, eu sou sábio. Então fica aqui, porque isso aqui é uma forma de proteger você de você mesmo. Mas Deus, eu quero ficar com essas pessoas. Não, você vai ficar sem essas pessoas. Às vezes a forma de Deus proteger você é arrancar pessoas do seu convívio. Às vezes a forma de Deus proteger você é arrancar você do meio de algumas pessoas. Mas Deus, eu gosto tanto deles, Senhor. Senhor, me deixa com eles, eu gosto tanto de ficar aqui. Não, você não vai ficar aqui. Mas Senhor, eu quero muito andar com eles. Não, você não vai andar com eles. Mas Deus, não, eles não vão andar com você. Sabe o que é isso? Deus te protegendo.
Às vezes você não entende por que aquela pessoa não está mais no seu convívio. Porque você foi arrancado daquele lugar, daquele convívio. Sabe o que é isso? A mão de Deus protegendo você. Porque você não sabe tudo que está lhe aguardando. Mas Deus sabe. E quer as melhores coisas para a sua história e para a sua vida. Provisão, proteção. Mas Deus sempre tem um plano. E algumas vezes nós não temos tido tempo para os planos de Deus. Muitas vezes nós não temos tido tempo. Estamos ocupados demais com os nossos planos. Perceba comigo. Se a metade do nosso tempo de oração não é para tentar fazer Deus ler a mesma página que nós estamos lendo na nossa vida. Nós oramos e falamos assim: Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo, não sei em que página que o Senhor está, mas eu estou na página 10, Senhor. Eu estou precisando que o Senhor faça isso. Senhor, lê a mesma página que eu, porque eu escrevi aqui um plano e o Senhor não está lendo. Mas, Senhor, pela paciência que o Senhor me deu, eu vou perdoar o Senhor e peço que o Senhor venha logo e não demore, sabe? E não faça de novo, Senhor. Pelo amor do Senhor que o Senhor me deu, eu vou te perdoar, Senhor. A metade do nosso tempo de oração é tentando convencer a Deus a fazer aquilo que nós queremos. Eu vou usar o exemplo de uma dança. Sabe aquela pessoa, dificilmente tem um par de pessoas que sabem dançar muito bem. Geralmente um dança muito bem, ou mais ou menos, e o outro não sabe dançar nada. Aí quem sabe dançar bem, pega na mão de quem não sabe dançar muito bem e faz o quê? O conduz. E gira, e passa embaixo das pernas, passa por trás, joga para o alto, e todo mundo maravilhado. Algumas vezes Deus vem com a mão dele sobre a nossa vida, e nós colocamos a mão em cima da mão de Deus. Senhor, vem comigo, te explicar como é que é o plano. Ó Senhor, é assim que eu quero fazer isso, eu quero ir para aquilo. Muitas vezes nós estamos tão ocupados com os nossos planos, mas Deus tem um plano. E Pedro diz: sujeitem-se, se coloquem debaixo da soberana e poderosa mão de Deus. É a sua mão embaixo e a mão de Deus em cima, segurando a sua e te conduzindo, dizendo: filho, é aqui, filho, é desse jeito, filho, é nesse tempo, filho, é nesse lugar, é assim que eu quero. Muito da nossa ansiedade é que estamos confusos com o que é a responsabilidade da nossa mão e o que é a responsabilidade da mão de Deus. Moisés estava trabalhando no Egito, e algumas vezes era a mão de Moisés como o cajado que toca o mar, mas sobre a mão de Moisés é a mão de Deus. E são as duas mãos, a mão do homem e sobre ela a mão de Deus. Muito da nossa ansiedade é porque nós ainda estamos confusos sobre quem está no controle. E quanto mais essa confusão se instala na mente e achamos que o controle está nas nossas mãos, mais ansiosos nós ficamos. Porque nós queremos fazer, nós queremos ir. Porque nós temos responsabilidades, nós confundimos com soberania. E Deus nos deu responsabilidades, mas Deus não nos deu soberania. E muito da nossa ansiedade é porque nós começamos a pensar, porque se Deus me deu responsabilidades, Ele também me deu o controle, mas não te deu o controle. Nós gostamos de controle. Muito do nosso estresse em achar que a vida e as coisas é sobre nós, é sobre o nosso plano, quando nunca foi sobre nós, quando nunca foi sobre o nosso plano, sempre foi sobre Jesus, sempre foi sobre o plano de redenção de Cristo. Muito do nosso estresse é achar que é a força do nosso braço, que é a força humana que muda as coisas, quando nunca foi, sempre foi sobre a força de Deus, a autoridade e soberania de Deus. Pedro está falando aqui a um povo judeu. Pedro está falando que eles estão sofrendo, estão ansiosos. Lance sobre Cristo a sua ansiedade, mas não se esqueça, para que isso tenha efeito, que você se humilhe sobre o plano, a soberania, a vontade da mão de Deus.
Sabe, é possível que nesta noite aqui, há pessoas que estão ansiosas, depressivas, desesperadas, porque começaram ou deixaram na sua vida acontecer algo que por um tempo achavam que estavam sob controle e não mais está. Um vício estava sob controle e não mais está. Um sentimento, não, eu tenho controle sobre isso. Não, você não tem controle sobre isso. E agora estão atoladas em sentimentos, em vícios, em problemas, e não sabem mais o que fazer. Você tem que entender que há responsabilidades e controle e soberania. Deus nos deu responsabilidades, mas não nos deu soberania. Enquanto você ouve a minha voz, enquanto eu falo para você, eu faço aquilo que hoje, para mim, como pastor e pregador, é a minha responsabilidade. Estudar, orar, compartilhar e ensinar o livro sagrado para você. É a minha responsabilidade. Mas eu sempre peço e oro para que não seja a minha mão, a minha boca, a minha voz, como não foi a mão de Moisés que abriu o mar vermelho, mas que seja a mão de Deus, a voz de Deus, a boca de Deus a falar o seu coração. Porque se for a minha fala, a minha boca, o meu conteúdo, simplesmente, você não será edificado. Deus nos deu responsabilidades, mas não nos deu controle. Pedro está falando a uma igreja sobre ser humilde, se humilhar debaixo da mão de Deus. Quem é Pedro, gente? Pedro é um cara que fala do que fala porque experimentou na pele o problema de não ser humilde ou não se humilhar ao plano e à soberana mão de Deus. Pedro não veio à humildade facilmente. Nem sempre Pedro pensou da maneira que está ensinando. Pedro, quando era mais jovem, uma versão mais jovem dele mesmo, estava andando com Jesus como um dos seus discípulos. Aí Jesus começou a ensinar, começou a contar, começou a falar, dizendo assim: meus amigos, meus irmãos, meus discípulos, está chegando a minha hora. Vamos para Jerusalém. Lá eu vou ter que sofrer na mão dos religiosos, dos escribas, dos fariseus. E eu vou sofrer por isso. Eles vão me matar, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Plano dele. Só que o Pedro, quando ouviu isso, não era o mesmo Pedro que está ensinando em 1 Pedro 5 sobre humildade. Pedro veio por dores ao lugar de humildade. Olha o texto comigo em Mateus 16, 21. Jesus chega para o discípulo e diz assim: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitar-se ao terceiro dia. Pedro, quando ouviu isso, Pedro ainda não sabia como se humilhar sob a poderosa mão de Deus. Pedro, quando ouviu isso, ele não aceitou porque ele tinha um outro plano. Ele falou: Senhor, eu não sei que página você está, mas a página que eu estou, o plano que eu escrevi não é esse. É um Pedro diferente. É um Pedro que não sabe se humilhar. Sabe, quando eu leio 1 Pedro 5, versículo 6, eu vejo um Pedro praticando o que nós pais muitas vezes praticamos com os nossos filhos. Nós dizemos para os nossos filhos não fazerem aquilo, e enquanto falamos para não fazer, nós lembramos que quando tínhamos a idade deles, nós fizemos a mesma coisa. Não faça isso. Não, por quê, pai? Não faça. Como quem se lembra: eu já fiz isso na sua idade e deu errado. Pedro, quando escreve em 1 Pedro 5,6, se humilhem debaixo da mão de Deus, ele possivelmente está se lembrando de quem ele era nesse texto. Quando Cristo diz: eu tenho um plano, e meu plano inclui morte, separação de vocês, ressurreição. Não era o plano de Pedro. Sabe o que Pedro faz? Ele não se humilha à poderosa mão de Deus. Ele diz: não, Senhor, eu tenho outro plano. Olha comigo o versículo 22. Então Pedro, chamando Jesus à parte,
começou a repreendê-lo dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Esse é um Pedro que está confuso sobre que mão está escrevendo a história. Pedro aí acha que é a mão dele que vai escrever a história dele e de Jesus. Ele está confuso. É aí que vem nossas ansiedades. Pedro chama Jesus à parte e fala assim: Senhor, sabe quando alguém fala alguma coisa errada, faz besteira, você chama no canto para repreender, é que ele faz. É assim, chamando Jesus à parte: Senhor, vem cá, gente, dá licença, só um minutinho, pega na mão, vem cá. É quando no basquete, que eu gosto muito, nós chamamos de time out. A hora que o técnico manda parar o jogo, chama os jogadores, fala assim: gente, o que vocês estão fazendo? Olha aqui o plano, não é esse que a gente ensaiou. Não foi isso que eu rabisquei para vocês jogarem. Pedro colocou Jesus em time out. Vem, para tudo, Jesus. Que papo é esse de morrer? Que papo é esse? Que plano é esse? Não, isso não vai acontecer. Eu não vou deixar isso acontecer. Não, Senhor, não vou. Mas Pedro, não vai acontecer, Senhor. Pode vir para cá, olha, se vier religioso, se vier escriba, se vier fariseu, se vier soldado, quem vier, pode vir. Eles têm orelhas, eu tenho uma espada, a gente resolve. Não vai, nunca vai acontecer isso. Não, o seu plano não vai se cumprir. Pedro diz: Senhor, o Senhor tem um plano, mas não vai acontecer, porque eu tenho um plano. 1 Pedro 5,6: se humilhem debaixo da poderosa mão. Mateus 16, 22. É um Pedro que não sabe sobre isso. Aí Jesus acaba de ouvir o seu discurso. E olha o versículo 23, o que Jesus diz. A sua resposta é: para trás de mim, Satanás. Ó, como é que foi rebaixado rápido, viu? Apóstolo Pedro, a rocha, a pedra, para Satanás. Foi de LeBron James a Satanás. Você, Pedro, você é uma pedra de tropeço para mim. Irmão, já imaginou você ouvir isso? Jesus para Pedro: Pedro, você é uma pedra de tropeço para mim. Quando você se opõe ao meu plano, quando você se opõe ao meu controle, ao meu poder, à minha soberania. Agora, faça o link de 1 Pedro 5, versículo 5. Porque Deus se opõe, ele que disse, Deus se opõe aos orgulhosos e dá graça aos humildes. Agora, o Pedro de Mateus 16, 23, não é aquele que recebe graça por ser humilde, é aquele que recebe oposição por ser orgulhoso. Você, Pedro, agora, por não se colocar sob a minha poderosa mão, você é uma pedra de tropeço para mim. Mas olha como Jesus faz o link sobre como nós podemos ser pedra de tropeço para a mão de Deus na nossa vida. Quais são os danos disso? Ele continua: você é pedra de tropeço para mim. Sabe por quê? Porque você não pensa, porque a sua mente está voltada, Pedro, não para as coisas de Deus, não para os planos de Deus, mas para os seus planos, para a coisa dos homens. Jesus diz: Pedro, você é uma pedra de tropeço. Pedro, você tropeça. Pedro, você recebe oposição. Por isso, Pedro, você está confuso em sua mente sobre quem está no controle. Você acha, Pedro, que você está no controle, que você é soberano. Não, você não está. E enquanto você estiver neste lugar, você será pedra de tropeço. Enquanto a sua mente, o seu pensamento estiver vinculado às coisas dos homens, e não à mão e o plano de Deus, você estará confuso, ansioso e tropeçando. E volto a dizer que a frase que resumiria o nosso sermão: não há como reiniciar a sua mente em Deus se você não humilhar o seu coração. Porque muitas vezes estamos ansiosos porque estamos nos opondo à vontade de Deus. Há sofrimentos que cabem ao cristão. A igreja de Pedro aqui está sofrendo perseguições, mas muito do nosso sofrimento não são perseguições por causa da nossa fé, é porque nós estamos nos opondo à vontade de Deus e nós estamos no controle.
ou achamos que estamos no controle. Irmãos, nós gostamos de controle. Os homens principalmente gostam de controle. Vai numa casa que tem um macho, que tem um homem lá, um alfa lá, um predador, com a família no sofá sentado, e quando a família reúne, vamos ver o quê? Ele pega o controle e fala assim, deixa eu ver o que tem para ver, porque vamos ver o que eu quero ver, o controle está nas minhas mãos. Coisa de homem. Nós gostamos de ter o controle. Às vezes estamos perdidos. E a mulher diz, meu filho, liga o GPS, custou uma grana. Não, não precisa, eu sei onde eu estou. Eu estou no controle. Até que chega em um lugar que se arrepende. Gostamos de controle. O pastor, o pregador, também gosta de controle. Sabe, o microfone traz uma sensação de poder e de controle. É por isso que às vezes nós chamamos alguns irmãos aqui para dar o testemunho. Irmão, vem aqui contar o que Deus fez na sua vida no Casados para Sempre. Irmão, vem aqui em cima contar o que Deus fez na sua vida lá no Congresso de Casais. Claro, pastor. A irmão vem. Quando ele chega, dá o testemunho, sabe o que eu faço? Eu seguro o microfone, pode falar. Porque vai que ele acha que essa hora é uma boa hora para falar o que não deve. Então, se eu não gostar, amém, palmas para ele. Controle. Às vezes vem aquele irmão da testemunho, irmão novo, cometido novo na fé, com o olho, coração inflamado, vem, irmão, conta ele fez na sua vida. Vou contar, pastor, mas antes deixa eu contar uma história. Quando eu tinha 3 anos, eu amém, palmas para ele. Estou no controle. A sensação que eu tenho está controlando o que vai acontecer. Nós somos assim, nós queremos ter a sensação que estamos controlando as coisas que vão acontecer, por isso estamos ansiosos. Agora, o que você não sabe, de repente, é que lá no final do auditório tem um camarada lá em cima, hoje à noite, chamado Felipe, que está atrás de um console, mas é de som com um botão na mão. E embora eu tenha o microfone na mão, se chegar uma hora que o Felipe achar que o que eu disse não é algo aproveitável, então o Felipe pode cortar o meu som. Corta o som aí, Felipe. E eu vou... E vou ficar falando sem som. Eu posso começar a pregar. Então, irmãos, nesta noite, Deus está aqui, Ele é muito bom, aleluia. Então, Felipe vai, aperta o botão, eu continuo falando, corta o som, Felipe, falando, e você não... O que isso nos ensina, o que isso me ensina, nos ensina, é que as coisas, eu posso estar segurando, mas eu não estou no controle. Eu posso estar segurando as responsabilidades que Deus me deu, mas eu não estou no controle. E é isso que eu sei sobre a minha vida, é isso que eu sei sobre o meu tempo, é isso que eu sei, estou aprendendo sobre o meu dinheiro, sobre os meus filhos, que eles estão sob a minha responsabilidade. Ô Felipe, o que isso me ensina é que, embora eu esteja segurando o microfone, eu não estou sob o controle. E quando eu aprendo isso, eu preciso aprender e saber sobre essa mesma dinâmica na minha vida. E é isso que temos que aprender. Aprender sobre isso, sobre a nossa vida, sobre o nosso tempo, sobre o nosso dinheiro, sobre os nossos filhos, que está em nossas mãos, mas nós não estamos no controle. Deus está no controle. Ele nos deu responsabilidade, mas Ele não nos deu soberania. Nós somos limitados, nós somos finitos, e Deus é poderoso, Deus é soberano, Ele é imutável, Ele é infalível. E quando não mais confundirmos isso na nossa mente, a nossa mente aprenderá a descansar mais em Deus. A nossa mente aprenderá mais a confiar em Deus. Pedro diz, se humilhem sob a mão poderosa de Deus.
quando eu me humilho diante do Senhor, sabe, a ansiedade sai pela porta, junto com o meu orgulho, com a minha arrogância. Não há como nós lançarmos sobre Cristo a nossa ansiedade, e que lá ela permaneça, se nós não nos humilharmos sob a poderosa mão de Deus. Enquanto houver confusão em nossa mente, nós andaremos ansiosos. E Pedro vai até o versículo 8, e vai dizer assim: olha, irmãos, sejam sóbrios e vigiem. Sejam sóbrios e vigiem. Eu pergunto, Pedro, eu nem sabia que estava embriagado. Será que os irmãos lá estavam embriagados? Pedro diz, sim, estavam embriagados. Sejam sóbrios e vigiantes. Pedro diz, irmãos, eu andei embriagado um dia. Eu estava embriagado quando disse para Jesus o que fazer. Eu estava doidão quando disse para Jesus que o meu plano era melhor do que o dele. Eu estava fora de mim, estava alto quando disse para Jesus, não, o seu plano não vai acontecer, eu tenho um plano melhor do que o seu. Ele diz, olha, estejam com a mente sóbria, com a mente saudável e vigiem. Hoje nós temos tanta informação que estamos bêbados com tudo aquilo que despejam sobre nós. Os telejornais, as redes sociais. Estamos apavorados, estamos ansiosos, depressivos, pessoas que não querem mais sair de casa. Estão com medo de andar nas ruas. A nossa mente, nós somos comidos vivos e nós nem sabemos e nós nem conseguimos nos defender. Deus nos dá paz ao encontro como esse após o outro, e na segunda-feira o diabo come vivo a nossa paz. Com notícias, informações, nos fazendo pensar e achar que nós estamos no controle. Pedro diz, sejam sóbrios e vigiem. E ele continua, o diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. E quando leio esse texto, eu preciso ser lembrado quem é o diabo, quem é o nosso inimigo. Aqui Pedro vai dizer assim, olha, o diabo, o inimigo de vocês. Sabe quem é o nosso inimigo? O nosso inimigo é o diabo. Se o inimigo de Deus é o orgulho nosso, e Deus se opõe aos orgulhosos, o diabo é o nosso inimigo. Ele diz, Pedro, se atentem, resistam, vigiem, sejam sóbrios, porque o diabo anda ao redor de vocês como um leão. Olha o que Pedro diz. Pedro diz, o diabo não é um leão. O diabo se apresenta como um leão. O seu inimigo não é um leão. Ele é um mentiroso. Ele quer fazer com que a sua mente creia que ele é um leão. Mas ele não é um leão. O diabo quer encher a sua mente com mentiras e sofrimentos, algumas vezes sobre um futuro hipotético, para deixar você ansioso, que pode ser que não aconteça, e você fica preso àquilo, ou muitas vezes o diabo vem com mentiras e aprisiona a sua mente em coisas que já passaram, e o passado fica como um loop na sua mente. Você continua amargurado, continua depressivo, continua não conseguindo perdoar, continua sofrendo por coisas que aconteceram há 3, 4, 5 anos, com pessoas que nem mais fazem parte do seu convívio. E o diabo enche sua mente com mentiras, com prisões, tentando parecer que tem poder para fazer quando não tem poder. O diabo pode até rugir, pode até falar alto, pode até parecer um leão, mas ele não é um leão. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo é o poderoso. O diabo não tem o poder de um leão, a não ser que você deixe com as suas mentiras. É por isso que o tema hoje é mentiras e falsos perfis. A função do nosso inimigo é colocar mentiras na sua mente. A função do diabo é parecer um leão, parecer ter o poder que não tem,
se apresentar a você de uma forma que ele não é, para que você então seja enganado e tenha sua mente aprisionada. Mentiras, estamos constantemente esperando um leão nos atacar. Mas isso é mentira fruto da sua mente. O leão não vai te atacar porque o diabo não é um leão. Jesus Cristo é soberano, poderoso e está no controle. Atribuímos coisas ao diabo que nunca foram coisas que ele fez. A nossa mente, tudo é o diabo. Pastor, o diabo é sujo. Eu vinha para a igreja, pneu do meu carro furou, pastor. O diabo é sujo, mas não é o diabo não. Sujo é o asfalto que não limparam, a obra, o prego e furou o seu pneu. Pastor, olha, recebi no zap, no grupo da família, pastor, você não sabe o que aconteceu. O que foi, meu irmão? O diabo está furioso comigo. O que aconteceu, pastor? A minha sogra está vindo morar comigo. Isso não é o diabo não, meu irmão, isso é Deus. Isso faz parte do pacote. Ou você se esqueceu que um dia solteirão, encarado, você orou, Senhor, aquela loura, Senhor, aquela mulher, Senhor, aquele jovem, Deus, dá-lhe para mim. Dá ela para mim, Senhor, eu quero casar, eu quero ser feliz. Aí Deus ouviu a sua oração, te deu esta mulher, te deu este homem. Você hoje está casado e no pacote veio a sua sogra. A sua sogra não é do diabo, a sogra é a resposta de Deus para a sua oração, meu irmão. Sem sogra não tem casamento. Amém? Não é o diabo. Nós atribuímos ao diabo coisas que ele não tem poder para fazer. E a nossa mente está cheia de mentiras, a nossa mente está cheia de ansiedades, porque o diabo está lançando as suas setas. Pedro diz, olha, o inimigo de vocês, o diabo, está procurando, andando à espreita, para encontrar quem ele possa devorar e tragar. O diabo está procurando uma mente vulnerável. O diabo está procurando uma mente frágil. O diabo está procurando uma mente confusa entre se humilhar ao plano de Deus e dizer a Deus o que ele deve fazer. O diabo está procurando uma mente confusa. Confusa entre responsabilidades e soberania e controle. E quando o diabo acha, ele se revela, mentiroso que é, com falso perfil de leão, para aprisionar a sua mente, para aprisionar o seu coração, para dizer para você o que você pode e o que você não pode, para dizer para você quem você é e quem você não pode ser, para dizer para você quem você pode ou não ser em Deus. Quando falamos em reiniciar a nossa mente na era de ansiedade, para nós cumprirmos o propósito e a vontade de Deus através de nós neste mundo, é aí que o diabo quer impedir que você fique preso das mentiras, que você não acredite mais naquilo que Deus tem ainda para fazer na sua vida, através da sua vida. Assim que nós nos mudamos, um tempo atrás, no nosso condomínio tem lá uma piscina. Eu estava com a Manuela e a piscina rasa aqui em mim, bate mais ou menos aqui no ombro dela. Eu falei assim, filha, vem, a água está maravilhosa. Não, papai, por quê? Porque eu vou afundar. Não, pode vir, dá para você. Não, papai, eu não vou conseguir, eu vou me afogar. Não vai, minha filha. Pode vir, mergulha. Olha, mergulha aqui, vai embaixo d'água e sai aqui na beirinha aqui, rapidinho. Não, papai. Eu tenho para mim, estou pensando aqui, acho melhor não. Acho que eu vou me afogar. Sabe o que é isso? A mente dizendo, você não vai conseguir, não vá. Enquanto o pai diz, venha, você pode, você vai conseguir. A mente diz, não, não vá, Manuela, você vai se afogar. A mente de uma criança de 7 anos. Não estou dizendo que foi o diabo, não. Estou dizendo que a mente assim nos engana. E não ouvimos a voz de Deus. E até chegou um momento, eu falei, minha filha, pula. E ela foi, olhou assim meio com medo, o olho arregalado. Ainda com aquele pensamento, e se eu me afogar, ela foi e pulou.
pulou com um peixinho embaixo d'água lá, deu uma abraçadinha lá, bateu o pezinho, saiu o sinal da borda e... Papai, eu consegui. Falei, viu? A sua mente estava te enganando. A sua mente estava mentindo para você. O seu pai disse que é possível. O seu pai disse que você consegue. O seu pai disse que você não vai se afogar. O seu pai disse que você pode se lançar. Não deixe a sua mente limitar aquilo que o seu pai diz que você pode e consegue. Assim acontece com a gente. Sabe, eu sei que o diabo tem dito para você coisas a seu respeito para você. Eu sei que o diabo tem dito na sua mente, dizendo, olha, você não vai conseguir chegar lá. Você não pode mergulhar. Você não tem a capacidade, condição de nadar, chegar do outro lado. Você não vai conseguir. Mas hoje, faz com a Manuela. Diga para o diabo, para a sua mente, não. Meu pai falou que eu posso pular. Meu pai falou que eu vou chegar do outro lado. Ignore as mentiras do diabo na sua mente, que você não vai, que você não pode, que você não merece, que você não consegue, não é para você. Se lance, mergulhe, o seu pai está te convidando. Jesus, lance sobre a sociedade, mergulhe, nade, chegue do outro lado e diga assim, aí diabo, eu cheguei do outro lado, eu nadei, eu mergulhei, eu venci as suas mentiras, venci a minha mente e estou aqui onde meu pai disse que eu poderia estar. Não deixe que o diabo minta e engane você. Não deixe que o diabo limite você com as suas mentiras. Se você quer reiniciar a sua mente, você precisa hoje se humilhar sob a soberana vontade de Deus. Você precisa hoje olhar, Deus, não é mais a minha mão que quer guiar a sua, mas Deus, hoje é a sua mão, eu quero me colocar sobre ela, que a tua mão poderosa hoje, Deus, soberana, controle a minha vida, liberte a minha mente. E quando você se humilhar sob a poderosa mão de Deus, toda ansiedade e medo lançado sobre Ele, e Ele cuidará de você. Mentes livres, mentes saudáveis. Pedro diz, olha, parem de andar por aí embriagados, em sua arrogância e orgulho, tão preocupados com os seus planos. Deus sempre tem um plano. Enquanto nós andarmos confusos sobre quem está no controle, ansiosos nós andaremos. Mas hoje Deus nos trouxe aqui para libertar a sua mente das mentiras do diabo e do inferno, para dar paz à sua mente e ao seu coração, para dizer a você, pare de se sujeitar às mentiras, às porcarias. Feche, tranque a janela da sua mente e do seu coração para as coisas do diabo que quer minar a sua mente. Pare de lutar contra o plano de Deus e se humilhe sob a poderosa mão de Deus e lance sobre Ele toda a sua ansiedade, e Ele cuidará de vocês. O sofrimento vai vir, seremos perseguidos, seremos assolados, mas Deus cuidará de nós. Se é para sofrer, irmãos, vamos sofrer pela causa certa. Se o sofrimento é inevitável, vamos parar de sofrer pelas coisas deste mundo, pelas nossas escolhas fora do plano de Deus, e vamos começar a sofrer por causa do Evangelho. Vamos começar a sofrer por causa de Jesus. Vamos começar a sofrer por conta da fé em Cristo Jesus. Porque se nós sofrermos por causa dele, nós seremos sustentados. Não andaremos ansiosos. Não sofra por aquilo que Deus não preparou para que você sofresse. Essas próximas 6, 7 semanas, você precisa dar liberdade ao Espírito Santo para reiniciar a sua mente, para você voltar ao lugar, quem sabe, que você um dia saiu da vontade de Deus. Sabe, impedir, bloquear, lançar fora as mentiras do inimigo na sua vida. Isso para você, você não pode, você não vai, você não merece. Em nome de Jesus, você em Deus vai fazer a diferença na história. Você em Deus vai fazer a diferença na sua casa, na sua rua, no seu trabalho, no seu colégio, na faculdade. Você em Deus fará a diferença na história.
Pedro não sabia. Pedro tinha um plano tão pequeno, o Senhor fica. Oh Deus, como foi bom o Senhor multiplicar os pães, os peixes daquele garoto. Vamos fazer de novo. Pedro, opa, Senhor, como foi bom andar sobre as águas, a tua provisão, a tua proteção. Deus, vamos fazer de novo. Deus tinha um plano muito maior e melhor para ele. Ele não sabia. Não seja mais pedra de tropeço em sua mente para aquilo que Deus tem para fazer em você através de você. Eu quero convidar hoje você a orar comigo. Fique de pé nesta noite. Mentes ansiosas, mentiras do seu inimigo, o diabo, na sua mente. Hoje, em nome de Jesus, entre em oração. Se você hoje pela palavra reconhece que você não tem se humilhado sob a poderosa e soberana mão de Deus, hoje é a noite de você dizer: Espírito Santo, eu não quero mais ser pedra de tropeço nos planos de Deus da minha vida. Eu quero me colocar sob, debaixo a poderosa mão de Deus. A mão de Deus que dá graça aos humildes, mas é a mesma que se opõe aos orgulhosos. Pessoas que estão hoje aqui neste lugar, nesse auditório, que não estão vivendo o que Deus preparou para que vivessem. Porque a sua mente está doente, está ansiosa, está bloqueada, cheia de mentiras que foram aceitas. E você aceitou as mentiras do inimigo como se ele fosse um leão. Ele não é um leão, ele é um mentiroso. Hoje leve sua mente cativa ao Senhor. E diga a Deus: eu quero hoje me humilhar sob a tua poderosa mão e lançar sobre o Senhor todas as minhas ansiedades. Eu quero hoje, Deus, voltar ao lugar, Deus, quem sabe um dia eu passei, eu estive no Senhor. Eu quero, Deus, nesta história não viver os meus planos, viver os teus planos, para que o Senhor, através da minha vida, faça a história. Então põe a mão no seu coração, quero orar com você nesta noite. E leve a sua mente cativa ao Senhor nesta noite. Leve sua mente ao Espírito Santo nesta noite. Rogue, peça: Espírito Santo, me ajude nesta noite. Lançai sobre ele toda a sua ansiedade. Deus, nesta hora eu oro para que as mentes e os corações nesse auditório, o Senhor, encontrem, Deus, a sobriedade, a saúde, o equilíbrio que o Senhor tem para cada um deles. Que aqueles que entraram aqui, Senhor, e se encontram confusos em sua mente, ainda sob quem está no controle, e ainda acham que podem controlar as coisas, mas não podem. Que o Senhor os ajude nesta noite a depender do Senhor, a se humilhar diante do Senhor, a crer no Senhor, a confiar no Senhor, a aceitar os seus planos. Deus, não mais serem surpreendidos pelos sofrimentos, ó Deus, mas aprenderem a sofrer por causa do Senhor, e com mentes saudáveis aprenderem a lutar com os sofrimentos, porque é através do sofrimento que Deus também se mostra na história e glorifica o nome de Jesus Cristo. É no sofrimento que conseguimos perceber a tua mão protetora, a tua mão de provisão, a tua mão de libertação. Foi através do sofrimento do povo do Egito que o nome de Deus foi glorificado quando houve proteção e libertação. Nos ajude, ó Pai, com as nossas mentes ansiosas, preocupadas, com coisas que ainda estão por acontecer, tão preocupadas, ó Deus, e amarradas a coisas do passado. E traga liberdade à nossa mente, traga liberdade ao nosso coração. Que possamos hoje pela fé nos lançar em tuas mãos, Senhor, em teus braços, sob a tua mão poderosa. Que possamos mergulhar em tua vontade. O diabo vai dizer para os meus irmãos: você não pode, você vai se afogar. Você não pode, você não vai conseguir. Mas Deus hoje nos chama e nos diz: mergulhe, se lance na minha vontade. Você não se afogará, mas você vai conseguir.
você vai chegar do outro lado. Você verá a minha provisão, você verá a minha proteção, você verá a minha graça, a minha mão graciosa, que dá graça aos humildes de coração. Nos ensina, Deus, a não somente lançarmos sobre o Senhor a ansiedade que temos, mas nos humilharmos sob a poderosa e soberana mão de Deus. É o que pedimos nesta noite, no nome de Jesus Cristo. E todos digam amém e amém. Olá, obrigado por assistir ao canal da Nova Vida SC no YouTube. Se você gostou dessa mensagem, clique no botão de inscrição aqui na sua tela e assim você não vai perder nenhum conteúdo desse ministério. E também nos siga nas redes sociais. Mais uma vez, obrigado e Deus abençoe.